Certinho. Tá bom. Então, vamos falar, como eu disse, é uma aula introdutória, vamos falar sobre alguns assuntos de uma maneira um pouquinho mais ampla, sobre a geriatria e gerontologia, tá? Só por curiosidade, esse daqui é um deus grego, que chama Kairos. É engraçado, porque os gregos, eles faziam uma setorização, quase, do processo de envelhecimento e morte, né? Então, cada deus era mais ou menos responsável por um aspecto desse processo que se chama envelhecimento e morte. O Kairos, ele é um deus responsável é um deus do tempo. Na verdade, Cronos é um deus muito importante, é uma deidade essencial do panteão grego, né, que fala sobre o tempo, mas o Kairos ele tem um aspecto mais prático, né? O Cronos, ele trata daquela questão do tempo transcorrido, né, do tempo é, é, fatalista, roda, né, do universo, e o Kairos, ele é um Deus que trata da vida, do tempo vivido, né, e da intensidade do tempo vivido, e da qualidade do tempo vivido. Então, existem algumas tendências de interpretação da imagem do Kairos, que eu acho legal, que, por exemplo, aqui vocês veem que ele tem uma franja, né, e a tradição conta que os gregos, né, eles deveriam encarar o Kairos, segurando esse deus pela franja, como uma analogia, ou é uma representação de você encarar o tempo, né, encarar o tempo na sua qualidade. Eu acho isso daí um barato. Mas vamos falar um pouquinho do aspecto histórico. Quando a gente fala de envelhecimento, é inevitável que a gente chegue em uma associação com final de vida, né? Então, é, é a primeira associação que houve, era a associação mais óbvia, a associação que perdurou por mais tempo, muitos séculos. Então, é difícil a gente tocar na questão do envelhecimento e, em algum momento, pelo menos em relação à historicidade, não falar sobre a questão da morte, do final de vida, da finitude e tudo mais. Quando a gente fala geriatria, gerontologia, né, são palavras que vêm de um radical grego, relacionado a esse processo de envelhecimento, né, envelhecimento e morte. Então a gente vai voltar um pouquinho para a mitologia grega, só para ver como que era esse panteão grego, né, relacionado à morte, mas eu vou falar bem rapidamente sobre isso. Esse daqui é uma imagem, tá, do deus grego Thanatos. Ele é representado com duas asas, né? O Thanatos, ele é filho, tá, da deusa Noite e do deus da escuridão, Nix e Erebo. Eles ambos são filhos de um deus mais primordial no panteão grego, que é o Caos, é o deus originário, né, de onde surgem tudo. E o Thanatos, ele é conhecido como Senhor da Morte. O papel do Thanatos é fazer, carregar as almas, ceifar as almas, né? Ele é o Deus responsável por aquele momento da morte, em que ele determina quem vai ser recolhido e levar, então, para o outro mundo. Existe um outro Deus que chama Caronte, que é o barqueiro, né, de Hades, é o barqueiro do mundo dos mortos. O Caronte, ele faz a passagem, o transporte das almas através do seu barco entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E o Caronte, ele é irmão do Thanatos. Ele também
é filho, né, de Nix e Érebo. E é interessante que existe um outro Deus que é a representação do envelhecimento, né, que chama Geras. Ele também é irmão do Thanatos, só que ele é a personificação da velhice, né? Ele é representado como um senhor decrépito, já fraco, né? Exaurido de energia, exaurido de forças. E existe ainda, né, o Hades. Hades é o senhor do mundo dos mortos. Então é interessante que nessa mitologia grega, cada processo relacionado ao envelhecimento e morte tem um deus mediador, né? O mundo dos mortos, o deus soberano é o Hades, que tem uma ascensão sobre todos os outros deuses, filhos da noite e da escuridão, né, que é Nix e Erebus. O Thanatos, que faz o Geras, que é responsável pelo próprio processo de evolução do envelhecimento, né, a personificação da velhice. O Thanatos, que ceifa as almas no seu momento final. O Caronte, que leva as almas na transição do mundo do mundo dos vivos, para o mundo dos mortos. Toda essa derivação que vem, né, de geriatria, gerontologia, geriátrico, decorre aqui da expressão, né, do Deus personificador da velhice, que é o Geras. Interessante ver que ele tem realmente um aspecto decrépito, não é uma imagem positiva, não é uma imagem acalentadora de se ver. E hoje em dia, mais modernamente, o Thanatos, né, aquele que ceifa as almas, tem aquelas imagens bastante dramáticas, né, de um capuz, onde não se vê a cara, ou se vê um esqueleto carregando uma foice. É claro que tudo isso é uma visão moderna, né, uma evolução dessa imagem do Thanatos. Essa aqui é uma imagem um pouco mais discreta, mais lúdica, né? Mas quando a gente observa a imagem do grega, também não era aquela imagem agressiva, né, que a gente vê na maioria das representações da morte. Talvez sugerindo para a gente que a imagem da morte, esse momento final, esse instante final, fosse mais natural do que como ela é vista hoje, que é uma representação dramática, né, esdrúxula. Agora, o próprio Deus da morte, o Geras, ele também não tem um aspecto acalentador, ok? Esse daqui é só para ilustrar, é uma pintura que mostra o Caronte, né, o barqueiro que faz a passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, levando para o reino de Hades, as almas. Esse aspecto da morte, né, do final de vida, ele aparece associado a um juízo em várias culturas, né? Então, aqui é uma imagem do deus, é uma imagem da mitologia egípcia, tá? E Anubis, ele faz o julgamento, né, das pessoas que morrem através da pesagem do coração do indivíduo que morreu. De um lado, ele coloca o coração do indivíduo e do outro lado, uma pena. E se o coração for mais pesado do que a pena, esse indivíduo era, então, condenado à danação. Ou seja, essa coisa
da morte, da vida depois da morte, da danação, do julgamento baseado no que a pessoa foi aqui na vida, é algo que já vem de uma tradição muito antiga, né? Então, isso daí já está entre os egípcios, você vai entre os judeus mais antigos, e em outras tradições também. Bem, vamos pensar um pouquinho agora, não do ponto de vista mitológico, mítico, mas do ponto de vista objetivo, de como se constrói a relação do homem com o envelhecimento e com a velhice, né, com a velhice e com a morte. Aqui, só para mostrar, né, são aqui o Homo sapiens sapiens e um homem de Neandertal, a evolução em dois ramos distintos, entre os hominídeos que deram origem aos homens, né? O Homo sapiens sapiens e o homem de Neandertal, eles não estão no mesmo ramo, não é um aspecto evolutivo, mas são dois homens diferentes, mas já avançados. Mas o que torna o homem um ser tão distinto, né? Muito provavelmente o homem de Neandertal tinha ferramentas intelectuais, ferramentas complexas, não tão complexas como o Homo sapiens sapiens. Mas o que caracteriza, né, a humanidade, né, o que caracteriza a distinção entre o homem e outros animais é a capacidade do pensamento abstrato, o desenvolvimento do pensamento abstrato. O pensamento abstrato, ele é tão determinante, tão divisor de águas, né? Porque ele está relacionado também com o próprio processo de linguagem, né? E o pensamento abstrato, ele permite o desenvolvimento de interrogações sobre a própria existência do homem. O que significa isso? Todos os outros animais, eles vivem circunstancialmente, resolvendo problemas imediatos relacionados à subsistência, sem uma reflexão sobre a própria existência. O homem, ele é o único animal que consegue refletir sobre a sua própria existência, né? E a partir da reflexão da sua própria razão de existir, que isso gera várias questões, né, sobre de onde eu vim, quem eu sou, como que eu estou aqui, qual é a razão da minha existência, para onde que isso daqui vai me levar, como também permite, por meio da dúvida, o desenvolvimento do medo da finitude, né, que é um aspecto da velhice. A dúvida é uma capacidade humana. Duvidar, né, questionar, é uma capacidade humana. Você não encontra em outros animais a capacidade de perguntar, questionar, né? E a dúvida, né, a dúvida sobre a própria existência permite, entre outros aspectos, o desenvolvimento do medo, até mesmo do final de vida, né? No sentido de que não se sabe o que acontecerá a seguir, o que vem depois. Então, a dúvida também é relacionada com esse aspecto da velhice, que é o medo de terminar, de acabar, né? Simplesmente de se não existir mais. Bem, mas durante grande parte da existência da humanidade, a morte era aceita como um evento inexorável, continua sendo aceita como um evento inexorável. Em alguns momentos, a morte ela era aceita de uma maneira mais natural. Atualmente, parece que a morte adquire feições, né,
características de um processo mais traumático, mais disruptor, mais cheio de estranhamento para o ser humano. A gente foi se distanciando da morte, talvez por medo, e a própria morte é um fato que decorre de um processo evolutivo longo que se chama envelhecer. O envelhecer também, ao longo do tempo, esteve impregnado de preconceitos, né, de características negativas, de características que não eram desejáveis. Nem o envelhecimento e nem a morte eram desejáveis. A morte, ela era talvez um pouco melhor, mais aceita, ou seja, mais naturalmente aceita em outros tempos, mas o processo de envelhecimento, a decrepitude, sempre foi recusada. Ninguém gosta de analisar a sua própria decrepitude, ninguém gosta de pensar no final de vida. Mas nós vivemos, assim, consequências de uma transformação social que aconteceu principalmente a partir da Revolução Industrial, pegando todo o princípio do século XX, chegando à segunda metade do século XX, que permitiu que as pessoas vivessem mais. Se antes a vida ela tinha seu término antecipado por várias questões de saúde, por exemplo, questões sociais como guerras, como um comportamento moral e social que talvez permitisse, em razão dessas guerras, você tirar a vida de outras pessoas e assim por diante, o século XX conseguiu promover um aumento da sobrevida. Então, as pessoas estão chegando hoje a níveis de envelhecimento que nunca se conseguiu antes na humanidade. Se alguém chegasse aos níveis de envelhecimento que nós temos hoje, eram tidos como casos fora da curva, um sábio, né, uma pessoa muito bem, de qualidade de vida muito boa, protegida, provavelmente se beneficiando até de uma condição social. O que aconteceu nesse século XX? No século XX, o que a gente tem o primeiro evento é a transição demográfica. Então, essa daqui é uma pirâmide demográfica típica de uma sociedade em desenvolvimento, ou subdesenvolvida. Qual que é a característica dessa pirâmide? Né? Ela tem uma base grande, indicando muitos nascimentos, e um ápice extremamente estreito, indicando que poucas pessoas chegam nessa faixa etária aqui, 65, 70 anos. Se a gente pensar em relação à população do planeta, outra característica é que essa pirâmide, ela não é alargada por um contingente populacional pequeno que você tinha ainda no início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Nós passamos aqui, olha, uma pirâmide de 1970, ela mantém a base larga e o ápice estreito, indicando muitos nascimentos, entretanto, poucos sobreviventes nas fases mais avançadas, mas a gente nota o aumento da população global total. Né? Então, isso daqui é em relação ao Brasil, mas isso foi um evento, um fenômeno mundial. População inteira, no século XX, crescendo. Essa daqui é uma pirâmide do ano 2000. Então, o que nós começamos a observar aqui, a partir do ano 2000, é a diminuição da taxa de natalidade, né, resultado de políticas públicas de contenção de natalidade também, maior esclarecimento da população, educação, aumento dos substratos mais envelhecidos, ainda discreto, mas existe um aumento da população idosa,
E essas alterações vêm como resultado da diminuição da taxa de natalidade e aumento da expectativa de vida, né? Diminuição da mortalidade e aumento da expectativa de vida. 2020, mais acentuadamente, a diminuição da natalidade e o aumento da população de idosas, e projeções para o ano 2050, em que a população de idosos deve ser maior do que a população de crianças, que epidemiologicamente é um fator muito importante. Se a gente for pensar na formação médica, na formação profissional, a gente tem que entender que esses indivíduos em faixas etárias avançadas vão responder por uma fatia da população muito importante, e que a gente tem que construir um conhecimento a respeito disso que prepare a gente para lidar com pessoas que terão demandas específicas, demandas especiais. Observem que a taxa de envelhecimento das mulheres é sempre maior do que a dos homens. Isso é um fenômeno universal, se repete em qualquer lugar. O crescimento de população idosa entre as mulheres, comparativamente em relação aos homens. A relação entre o desenvolvimento econômico, social, né, e de saúde, e a pirâmide populacional, ela pode ser vista aqui. Então, se nós observarmos Brasil como um país em desenvolvimento, Angola como um país ainda com uma estrutura social menos desenvolvida, mais precária, e o Japão como um exemplo de uma estrutura social mais avançada, mais desenvolvida hoje, a gente vê que a pirâmide, né, angolana, ela segue o padrão de alta mortalidade infantil, alta natalidade e pouca expectativa de vida. O Brasil chega numa condição intermediária, aumentando a população idosa e diminuindo a população nascida, e os japoneses, que já têm um franco envelhecimento populacional com uma taxa de natalidade bastante reduzida e uma diminuição de taxa de mortalidade e aumento da expectativa de vida. Ok? Esse daqui mostra, dessas tabelas do IBGE, isso aqui é uma tábua, um relatório que tem do IBGE, que pode ser baixado na internet. O último relatório do IBGE é de 2019, de lá para cá não foi lançado nenhum outro. A expectativa é baseada no censo, a gente não sabe como que isso daí vai ficar. Mas, em 1940, a média de expectativa de vida ao nascer era de 45 anos e meio. Imagina só, 45 anos e meio. Imagina o pai ou a mãe de vocês, né? Eles estariam chegando no final da vida agora, em 1940. Mas é claro que isso daqui também é reflexo de desigualdades que existiam entre regiões do país, né? Não quer dizer que chegava aos 40, 45 anos, as pessoas estariam morrendo. Na verdade, é uma média e reflete uma alta taxa de mortalidade infantil. Mas, de um modo geral, as pessoas, quando chegavam nessa faixa dos 45, 50 anos, já tinham um envelhecimento físico mais importante do que o que se observa hoje entre as pessoas da mesma faixa etária. E menos pessoas atingiam as idades mais avançadas. Isso daqui foi aumentando ao longo dos anos, reflexo do crescimento populacional, urbanização, diminuição de taxa de mortalidade, recursos de vacinação, instituição de antibiótico terapia, melhora das condições de saúde, melhora de condição sanitária, melhora de aspectos preventivos da saúde, chegando hoje, né, a uma expectativa de vida média em torno de 76 anos e meio, com 80 anos para as mulheres e 73 anos para os homens. Novamente, as mulheres
vivem mais do que os homens. Isso necessariamente é uma coisa boa? Não. Elas vivem mais, sim, mas isso não quer dizer que elas vão viver mais tempo livres de doenças ou de complicações também. Chegando nas idades mais avançadas, as mulheres principalmente chegando nas idades mais avançadas, espera-se que você tenha uma maior ocorrência de demência, de osteoporose, de fraturas relacionadas à osteoporose, de comorbidades, de sequelas de acidente vascular, de eventos cardíacos e assim por diante. Então, não necessariamente quer dizer qualidade de vida. Isso daqui é um gráfico que mostra nessa expectativa de vida ao nascer, como a questão do desenvolvimento social influencia a expectativa de vida. E quando nós olhamos os estados que são mais pobres da federação, nós encontramos ainda uma expectativa média de vida bastante baixa, 70,3 anos, como no Maranhão, Piauí, bastante influenciado ainda por alta taxa de mortalidade infantil, né? Enquanto que nos estados com melhores recursos educacionais e de saúde, você tem uma expectativa de vida aumentada, né, em relação à média do Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tá tudo certo, professor. Tá bom. Então, vamos lá. O outro aspecto, né, a ser considerado nessa questão do envelhecimento e da saúde é a questão da transição epidemiológica. Então, nós estávamos discutindo até agora a transição demográfica, mostrando como a população envelhece, né, nesse século, e a expectativa de aumento de uma população de velhos, esperada para os próximos anos, sem uma certeza ainda de qualidade de vida nessa velhice, nessa idade avançada. E agora a gente está entrando num outro aspecto que toca na saúde também, que é a transição epidemiológica. Esse daqui é um gráfico, um estudo, que mostra como que era em 1990, e isso daqui seria muito legal se a gente tivesse um gráfico de 1940, 1950, né? Mas em 1990, como que era a distribuição das causas de morte decorrentes de doenças crônicas não transmissíveis? O que são doenças crônicas não transmissíveis? Hipertensão arterial, acidente vascular, diabetes, insuficiência renal crônica, DPOC, doenças sequelantes, né? E aqui nós temos a mortalidade decorrente de doenças transmissíveis, ou seja, doenças infecto-contagiosas, esquistossomose, chagas, tuberculose, nessa época já existia a AIDS, outras questões infecto-contagiosas, mortalidade neonatal, nutricional, tá, e materna. E 15% aqui de mortalidade decorrente de outras causas, eventos traumáticos, principalmente. E quando nós vamos para 2015, o que acontece? Um salto de 25%, de 15% nas doenças crônicas, na mortalidade relacionada a doenças crônicas não transmissíveis, elas já eram predominantemente, a principal causa de morte no Brasil já eram as doenças crônicas não transmissíveis, mas há um aumento da mortalidade decorrente dessas doenças, diminuição da mortalidade decorrente de doenças infecciosas e complicações materno-infantis, e uma discreta diminuição das mortes traumáticas. Então, essa população, ao mesmo tempo que envelhece, ela envelhece com doenças crônicas características dessa idade avançada, e que interferem na causa de mortalidade geral da população. E aí a pergunta é, o quanto nós estamos preparados para receber esses 76% de pessoas que vão morrer por serem portadoras de doenças crônicas?
Aqui é um gráfico que mostra como que acontece o número acumulado de doenças conforme o avanço da idade. Então, como que eu interpreto isso daqui? Pensando de 0 a 100%, quando nós estamos nessa faixa etária aqui, em torno dos 50 anos, tá? Nós temos que 50 anos, tá? Mais ou menos por aqui. Talvez 60% da população ainda não tenha nenhuma doença crônica, que é essa grande população aqui, quando nós estamos aqui em torno de 49 anos, tá? Entretanto, quando nós chegamos aos 80 anos, nós vemos que só 10% dessa população não tem nenhuma doença crônica, tá? E o acúmulo de doenças crônicas vai chegando até 7, 8 doenças concomitantes numa mesma pessoa. Então, uma característica do envelhecimento é o acúmulo de doenças crônicas não transmissíveis. Bem, diante disso, o que a gente pode falar, então, sobre como nós chegamos em 2021 em relação às questões do envelhecimento, né, tanto do ponto de vista da gerontologia quanto da geriatria. Quando nós pensamos a gerontologia, o que é a gerontologia? Veja bem, esse gráfico aqui mostra como é esperado o envelhecimento, quer dizer, as transformações ao longo da vida em 3 eixos essenciais do ser humano, né? Que é o eixo fisiológico, o eixo cognitivo e o eixo emocional. Como que isso acontece ao longo da vida? Então, uma das coisas que a gente observa aqui, né, é que durante a infância, o que nós temos de mais rápido, mais acelerado, e a potencialidade maior que nós vamos atingir é o do desenvolvimento fisiológico, do funcionamento orgânico. Então, na transição da infância para a adolescência, nós vamos do funcionamento fisiológico orgânico, né? E a partir daí, as quedas vão ser paulatinas. O desenvolvimento cognitivo, ele é resultado não só do desenvolvimento cerebral, mas ele é resultado também dos estímulos feitos para o desenvolvimento cognitivo, né? O cérebro como um instrumento viabilizador, né? E os estímulos construindo aquilo que a gente chama de cognição. Então, esse funcionamento cognitivo, ele vai atingir o ápice no final da adolescência e início da vida adulta, tá? Então, a potência cognitiva máxima por volta de 22, 23, 24 anos de idade. E a partir daí, nós temos um declínio também lento e progressivo. Isso quer dizer que as pessoas, elas, na faixa dos 40 anos, 50 anos, elas perceptivelmente terão comprometimento da cognição? Não. Ao longo da vida existem mecanismos compensatórios do funcionamento cognitivo. Então, enquanto aqui, por volta dos 22 anos, o cognitivo é como uma esponja capaz de absorver tudo, a partir dessa idade, quando os declínios se iniciam, o que ocorre é que existe uma seleção dos processos que são mais importantes para a manutenção da integridade do indivíduo, para a manutenção do funcionamento cognitivo,
e a depressão, ou seja, o escanteio de outros processos que não são tão importantes. Então, isso se chama seleção, né? Adaptação, seleção para a manutenção de um funcionamento cognitivo saudável, regular. Essas perdas cognitivas, embora aconteçam depois desse pico, elas não interferem no funcionamento geral do indivíduo, né? Não interferem na cognição geral. E em relação ao aspecto emocional, o aspecto emocional, ele é uma das coisas mais interessantes, porque o desenvolvimento emocional, ele vai atingir o seu ápice na velhice. Enquanto todos os outros segmentos cognitivo, fisiológico, estão num processo de queda, a capacidade de enfrentamento, resiliência, né, a capacidade emocional, ela vai chegando no seu máximo de funcionamento, né, a maior plasticidade emocional, a melhor capacidade de lidar com os problemas, de lidar com as pessoas, a melhor capacidade de solução de problemas está justamente no período da velhice. É um paradoxo bonito isso, né? É um paradoxo, não deixa de ser muito interessante, mas também belo, esse paradoxo. E aí, o que a gerontologia faz? A gerontologia, ela se ocupa de todos esses aspectos relacionados com o envelhecimento dentro de áreas diversas, a compreensão dentro das áreas das questões relacionadas ao envelhecimento. Então, essas questões, elas permeiam a biologia do envelhecimento, o que acontece, processo inflamatório, o inflammaging, né, de inflammation and aging, né, inflammaging, o processo inflamatório crônico característico da velhice, a atividade física, a capacidade adaptativa cognitiva, a capacidade adaptativa decorrente de limitações do funcionamento orgânico, a compreensão de como as doenças se instalam e de como que elas podem ser melhor avaliadas no indivíduo idoso, como que elas podem ser melhor tratadas no indivíduo idoso, como que acontece a modificação do psiquismo, né, desse indivíduo, como que acontece esse mecanismo que eu mencionei para vocês agora, né, de seleção, adaptação, né, das prioridades e acomodação cognitiva ao longo do processo de avanço da idade. Qual é o significado do aumento da população de idosos sobre a sociedade? Qual que é o significado financeiro, né, para um país? Qual que é o significado financeiro para uma família? Qual que é o significado em termos de capital humano, por você arcar com pessoas, né, com limitações de funcionalidade, limitações cognitivas, como que as áreas relacionadas ou não à saúde podem oferecer uma melhor condição de envelhecer para a sociedade. Então, a gerontologia, ela é uma área de estudo do envelhecimento que acomoda várias áreas do conhecimento. É o que esse slide tenta mostrar, né? A terapia ocupacional, serviço social, a geriatria, psiquiatria, fonoaudiologia, ciências sociais, antropologia, filosofia, discutindo questões éticas, bioéticas, nutrição, ciências da computação, desenvolvimento de adaptações, de engenharia, soluções de engenharia para mobilidade
desses idosos, soluções computacionais para estimulação cognitiva e assim por diante. A gerontologia é uma área ampla do conhecimento que é formada pela atuação de diversas outras áreas que são capazes de enfocar no processo de envelhecimento. A geriatria é uma área médica que está inserida no contexto da gerontologia. A geriatria é uma área médica que oferece, leva conhecimento para gerontologia. É uma das áreas que leva conhecimento para gerontologia. Ok? Veja um exemplo, né? Quando a gente vai, dentro da gerontologia, falar sobre bioética. Né? Imagina nas especialidades, ou nas áreas, não são especialidades, nas áreas de atuação que estão relacionadas com a bioética. Então, quando a gente pensa a diferença entre independência e autonomia, independência no sentido de capacidades físicas para fazer alguma coisa, então, a partir do momento em que eu não consigo tomar banho sozinho, por exemplo, eu deixo de ser uma pessoa independente para aquele ato, e a autonomia, que é a capacidade de decidir por si. Então, o idoso que tem uma propriedade, e se ele quer vender ou ele não quer vender, se ele quer morar com X ou Y, se ele quer tomar algumas decisões na vida, isso está relacionado com a autonomia. E isso daí é olhado dentro do direito. Né? Existem muitos juízes, procuradores, o Ministério Público, que se debruçam sobre essas questões da preservação da autonomia. E quando o indivíduo ele começa a ter perda cognitiva, né, ele já tem comprometimento cognitivo, ou seja, ele começa a sair da sua condição de autonomia. Quais são as proteções sociais que esse indivíduo tem? Entra a questão do direito, entra a questão da ciência social, entra a questão médica, né? Entra a questão psicológica, como que as relações se estabelecem da família com o indivíduo, como que acontece a proteção de exploração do indivíduo idoso pela família, ou como acontece a situação de manutenção financeira de uma família, muitas vezes às custas da aposentadoria de um indivíduo idoso, quer dizer, uma contribuição importante. Como que o bem-estar das relações familiares pode ser assegurado. Como você trata a questão da espiritualidade, né? A espiritualidade é um ponto muito importante no final da vida, é uma questão de conforto, de segurança, de resiliência dos indivíduos no final da vida. Como que a gente pensa a boa morte, né? Como que a gente pensa a morte danosa, lesiva, abusiva, fora de um contexto de normalidade? Então, vocês percebam, a enfermeira está discutindo isso, o médico está discutindo isso, o cientista social discute isso, o filósofo discute isso. A gerontologia é uma área ampla que tem a participação de várias áreas do conhecimento. Ela é construída a partir de saberes de muitas áreas de conhecimento. Essa é a definição da gerontologia. Hoje, no Brasil, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela fornece título de especialista para as duas áreas, geriatria e gerontologia. Então, aqueles indivíduos que têm comprovadamente experiência
no atendimento de questões relacionadas ao envelhecimento, ao idoso, né? No campo de atuação médica ou no campo de atuação não médica, podem tirar os seus títulos de especialista. O médico, no caso, tira o título de especialista em geriatria, é possível ele também tirar o título de especialista em gerontologia, e os profissionais das áreas não médicas podem também tirar o título de especialista em gerontologia. Tudo isso baseado na comprovação de uma experiência prévia e baseado no desempenho de prova, de uma avaliação cognitiva que a sociedade brasileira faz uma vez por ano para conceder o título. Bom, e sobre a geriatria? Nós comentamos, então, sobre aumento da expectativa de vida, uma população, uma massa social que caminha de uma idade para uma idade mais avançada, com um maior número de doenças, né, e uma expectativa de vida que vai aumentando sem necessariamente a certeza de qualidade de vida. A geriatria e a gerontologia, ela busca trazer uma condição digna e uma boa qualidade de envelhecimento para essa população. Tá? Algumas coisas que vão interferir, né, algumas perguntas que são sempre suscitadas. Quer dizer, quais são as necessidades específicas para essa população? Como que eu vou lidar com a perda de independência, com as limitações físicas? Como que eu vou lidar com as sequelas de doenças? Né? Como que eu vou lidar com a adaptação para o convívio com algumas doenças? Como que a gente pensa, qual é o momento que você evidencia a morte inexorável? Até que ponto você deve ir? Até quando você investe nos tratamentos de saúde de uma pessoa sem que você esteja simplesmente prolongando uma condição não cheia de dignidade de vida? Qual que é, né, o preparo da medicina para isso? E aí nós passamos por um processo de transição em que muitas ideias que vigoraram na segunda metade do século XX acabaram caindo e a gente foi tomado por novos conceitos, novas ideias a respeito da saúde e do envelhecimento. Né? Isso aí se transformou em novos valores. Então, uma coisa que, por exemplo, está caindo, é um processo muito lento, mas está caindo por terra, é a obstinação terapêutica. Quando eu fiz faculdade, a ideia de que tudo deve ser feito a todo custo para manter a vida do paciente era o paradigma que vigorava. Né? Então, enquanto o paciente pudesse ser entubado, passar por uma ressuscitação cardiorrespiratória, usar a amina vasoativa, pegar acesso central, tudo era feito para que a vida dele fosse prolongada. E esse é um paradigma que absolutamente caiu por terra. Né? Então, o reconhecimento da finitude e do momento de término da vida, ele vem cada vez mais forte, né? Porque isso é norteado pela ideia de que a gente não deve simplesmente viver, mas a gente deve viver bem, a gente deve viver com qualidade. Então, imaginem uma senhora que tenha 86 anos, com doença de Alzheimer, completamente dependente para todas as atividades da vida dela, uma pessoa que já tem incontinência urinária, incontinência fecal, não consegue sair da cama,
não consegue se alimentar sozinha, cuja comunicação ela se baseia em palavras isoladas ou, por vezes, emissão de alguns sons. Seria justo para essa pessoa, chegando ela no hospital com uma complicação de uma pneumonia aspirativa, por exemplo, né, a gente oferecer uma intubação orotraqueal, uma massagem cardiorrespiratória, acesso venoso central, hemodiálise, introdução de aminas vasoativas para sustentar a pressão arterial? A minha percepção é que não, né? Aquela pessoa, ela já há um bom tempo caminha para o seu momento final de vida. E o que a gente tem que fazer é dar dignidade para esse momento final de vida, né? O melhor tratamento numa situação dessa seria a supressão da dor, a supressão da angústia, a supressão de qualquer consciência de sentimentos, de vivências negativas e ruins, mas não um simples prolongamento da vida, né? Um prolongamento a qualquer custo. Conceitos novos apareceram também do ponto de vista clínico, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um conceito que é importantíssimo dentro da geriatria, é um conceito assim de gravidade maior dentro da geriatria, que é a fragilidade do idoso. A fragilidade do idoso hoje é o maior marcador de prognóstico ruim dentro do envelhecimento. Tudo que acontece na velhice, acompanhado da fragilidade do idoso, é pior. A cirurgia vai ter um pior desfecho, o tratamento do câncer vai ter um pior desfecho, o tratamento da fratura vai ter um pior desfecho, o tempo de internação vai ter um pior desfecho, a mortalidade intra-hospitalar vai ter um pior desfecho, a chance de sair do hospital vai ser reduzida, a chance de institucionalização na alta vai ser reduzida. Então, tudo se refere a um pior desfecho quando a gente trata da fragilidade do idoso, que é um conceito que apareceu em 2000, por volta de 2000. É um conceito que tem 20 anos, relativamente recente, né, dentro da geriatria. Ele apareceu por volta dos anos 2000, mas ele só foi consolidado em torno de 2010, e os estudos mais efetivos sobre fragilidade do idoso de 2010 para cá. E o que a fragilidade diz, né? A fragilidade do idoso, o conceito de fragilidade do idoso nos coloca numa curva de normalidade, né, um envelhecimento normal, é aquele que mantém um silêncio clínico durante grande parte da vida, e esse silêncio clínico, ou seja, a ausência de complicações perceptíveis, ela vai se manter na maior parte da vida, e as complicações aparecem só no finzinho da vida, né, aqui, na idade mais avançada. E a fragilidade do idoso é uma condição que diminui as respostas homeostáticas, como a gente vê aqui, em que quando você tem um agente estressor, você não necessariamente tem retorno a uma situação anterior basal semelhante à que havia antes. Então, isso provoca uma deterioração clínica, aparecimento de perdas funcionais, de perdas de performance, de desempenho, antecipadas em relação àquilo que a gente consideraria normal, e, portanto, a uma mortalidade precoce. Existe, então, uma conceituação da fragilidade, existem instrumentos para você medir a fragilidade do idoso, mas o que eu quero colocar para vocês, eu não vou explicar o conceito da fragilidade agora, porque vai ter
uma aula específica sobre isso, mas que é um conceito relativamente novo e que vem se desenvolvendo através da aplicação da gerontologia e da geriatria. Geriatria hoje, sem pensar em fragilidade do idoso, não dá, não tem como. Outros conceitos, né, próprios da geriatria. Quando vocês estão pensando num tratamento clínico ou numa condição clínica habitual, vocês estão pensando no diabetes, na insuficiência cardíaca, na insuficiência coronariana, no infarto agudo do miocárdio, na hipertensão arterial. E aqui, dentro da geriatria, nós pensamos em outras síndromes, que nós chamamos de síndromes geriátricas, né? Que são síndromes, por exemplo, de imobilismo, instabilidade postural, por consequência, quedas, que tem uma altíssima mortalidade, é um altíssimo preditor de mortalidade para idosos, incontinência urinária, síndrome de insuficiência cognitiva, iatrogenia, que é o resultado da atuação médica negativa, ou de qualquer outro profissional de saúde, a atuação de qualquer profissional de saúde, de uma maneira negativa na saúde do idoso. Então, nós temos um conjunto de síndromes que são muito próprias, muito características da idade avançada e que saem do pensamento clínico convencional em termos de doença. Né? A gente não é só o diabetes. Por que que não? Né? Porque quando você tinha, por exemplo, uma síndrome clínica como uma síndrome de insuficiência hepatocítica e hipertensão portal, você tem um evento etiológico, por exemplo, uma hepatite B, hepatite C ou alcoolismo, levando a um processo que a gente chama de cirrose hepática e que vai levar a discrasia de sanguínea, ginecomastia, perda da pilificação, ascite, edema de membros inferiores, desnutrição proteico-calórica, varizes esofagianas. Então, você tem um evento, né, com um processo patogênico que abre um leque de complicações que vão ser tratadas especificamente. E a síndrome geriátrica, ela é consequência de várias coisas. Quando você pensa, por exemplo, em quedas, né, você pensa em instabilidade postural, neuropatia periférica, decorrente de diabetes, por exemplo, desnutrição proteico-calórica, acidentes vasculares cerebrais, causando acometimento cerebelar, a ação de medicações que levam à hipotensão ortostática, que levam à diminuição do equilíbrio. Então, você tem várias coisas concomitantes que levam a uma síndrome geriátrica que a gente dá o nome, por exemplo, de quedas. E aí nós temos a necessidade da participação de vários profissionais para a orientação e para a abordagem para o tratamento dessa condição. Né? Nós temos a necessidade do nutricionista para reposição proteico-calórica, né? Do educador físico para melhoria da quantidade de músculo e da estabilidade postural, do geriatra para seleção de medicações, diminuição de complicações, né, diminuição a escolha dos melhores medicações. Nós temos o fisioterapeuta para reabilitação. Então, é uma atuação, do mesmo modo que várias condições levam a uma síndrome geriátrica, vários profissionais também vão atuar para a resolução desse problema. E aí a gente volta para a questão inicial, né? Como que nós estamos preparando? Como que a gente vai sair do modelo convencional de um médico que trata de uma doença para a condição de síndromes geriátricas que precisam de uma intervenção
de vários profissionais no seu segmento. Como que socialmente e em termos de promoção da saúde, a gente vai instalar esse grau de cuidado, esse tipo de cuidado? Isso não está resolvido. Isso não, absolutamente não está resolvido. Bem, gente, nós já demos aqui 1h30 de palestra e eu acho que eu teria mais ainda o que falar, mas eu gostaria de terminar só com isso daqui, tá? Esses aspectos, né, relacionados à morte, ao trauma do processo de envelhecimento, as aflições que se acumulam decorrentes das doenças, das síndromes geriátricas e dos processos de hospitalização e de dependência e de fragilidade orgânica, física, né? Todos esses aspectos traumáticos são um lado da moeda. Mas o que a geriatria e a gerontologia querem? Elas querem ver uma perspectiva diferente no final dessa escada, entendeu? A gente quer proporcionar uma condição melhor. Primeiro, a gente quer quebrar preconceitos, né? A quebra do primeiro preconceito é o do envelhecimento como algo exclusivamente danoso ou ruim. É possível envelhecer com qualidade. Aquelas prioridades que vocês têm hoje, aos 25, 26 anos, 22 anos, 20 anos, não vão ser as mesmas prioridades aos 60 anos. Aos 60 anos, vocês não vão estar tão preocupados com o número de dias de treino na semana, com a quantidade de proteína a ser ingerida, com o crush ou a crush, entendeu? Como que vocês vão aproveitar aquele momento, aquele instante, que são coisas características de uma fase. Na outra fase, no outro extremo, os valores, as preocupações são outras, e são boas, e não precisam ser vistas como negativas, não precisam ser vistas na ótica sempre de um comprometimento, negativo da vida. Então, a gente tem planos, a gente tem ideia aos 20, 30 anos, quando nós chegamos aos 60 anos, há mudanças de valores. Oi, pessoal. Voltei. A gente chegou ao fim mesmo, eu só gostaria de falar, então, né, quando a gente falou assim, que envelhecer, né, é um florescimento, deixa eu colocar aqui. Vocês poderiam só me falar até que parte que vocês acompanharam? Era até o slide mesmo, que envelhecer, florescer, professor. E aí, quando você passou esse slide, o senhor Já travou. caiu. Tá bom. Isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente quer mudar paradigma. Geriatria e gerontologia quer mudar paradigma, tá? Primeiro paradigma é o de preconceitos, né? Tirar toda a ideia de que o envelhecimento necessariamente sempre tem uma carga negativa. Envelhecimento tem carga negativa, a gente não pode se omitir em relação a isso, né? Esconder isso. Quando você está com 20, 30 anos, entre os 20 e os 30 anos, as preocupações que vocês têm, né, são de um tipo, né, como vocês vão viver a vida de vocês, qual a intensidade da vida de vocês, o que vocês vão conhecer nesse momento, as pessoas com quem vocês vão se relacionar, tem um fervor a respeito disso. Mas, aos 60 anos,
mudam as necessidades, mudam os valores, as importâncias relativas das coisas, né? Não são as que vão ser importantes aos 60, mas isso não significa que a pessoa de 60 anos esteja infeliz ou não esteja realizada, tá? Aqui é só uma menção, né? Coisas que são terríveis para um idoso. Ai, vozinho, lindinho, pequenininho, ai, fofinho. Não, eles são pessoas que estão na plenitude da capacidade de escolha, de vida deles, com prioridades que são outras das de vocês, mas que são prioridades relevantes de qualquer maneira, né? E eles não estão infelizes porque as prioridades deles são outras. Eles estão muito bem. E o que a gente quer, geriatria e gerontologia? A gente quer que as pessoas cheguem aos 85 anos com o menor acúmulo possível de perdas e dependências, com a melhor percepção possível de saúde, com a melhor acomodação possível de saúde, com a melhor autoestima, com a melhor resolução psicológica, cognitiva, emocional possível. E que aqueles momentos que antecedam a morte, que pode ser em meses, anos ou dias, eles sejam abreviados nas perdas o máximo possível. Ou seja, que essas pessoas cheguem à idade avançada o maior tempo possível, mantendo funcionalidade, cognição, emoção, uma autopercepção positiva de si mesmo, autoestima, controle sobre sua vida, controle sobre a sua saúde, seu físico, e que se perdas acontecerem antecedendo a morte, que isso seja o mais abreviado possível. A gente quer aumentar o tempo de vida dentro de uma condição boa. É isso que a geriatria e a gerontologia querem. Ok? Então, estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, perguntas. Muito obrigado, professor. A aula foi incrível, muito didática, elucidativo. Queria reforçar para quem quiser ir mandando perguntas no chat. O pessoal está elogiando bastante a aula, foi muito boa. Obrigado. Qualquer coisa que vocês queiram saber sobre geriatria, atuação, gerontologia, pessoal que não seja da medicina, de outras áreas, qualquer pergunta, estamos aí. Professor, eu tenho uma pergunta. Diga. A gente vê que a geriatria trabalha muito com essa questão multidisciplinar, né? As equipes de geriatria, por exemplo, no HC que você trabalha, são todas multidisciplinares? Não são. Você sabe que isso é uma frustração, tá? Gera frustração. A geriatria é uma especialidade relativamente nova. Tá? Se você pensar ali, olha, aqueles conceitos das síndromes geriátricas do Bernard Isaacs veio ali pela década de 60, né? Mas vamos colocar consolidação da geriatria como especialidade a partir da década de 80. Teve um professor japonês, que chamava Moriguchi, que ele veio para a PUC do Rio Grande do Sul, e ele foi a primeira pessoa a introduzir a geriatria no país. Depois, lá na PUC do Rio Grande do Sul, os próprios filhos dele deram continuidade, já tem uma longa tradição na PUC do Rio Grande do Sul de formação de geriatras, mas esse professor que trouxe para o Brasil a geriatria no primeiro momento. Então, a geriatria é uma especialidade recente. Qual que é a vantagem de a geriatria ser uma especialidade recente? Ela quebra paradigmas, né? O geriatra, ele não se preocupa em tratar de doença. O geriatra, em determinados momentos, se for necessário, ele vai deixar de tratar a doença para não trazer complicações para o indivíduo. Então, pode ser que
em algum momento, você dá um remédio para o diabetes, não ofereça nenhum benefício para aquela pessoa, né? Além de colocar ela em risco de hipoglicemia, lesão do sistema nervoso central e assim por diante. Então, o que o geriatra faz é cuidar de toda a dinâmica de envelhecimento daquele indivíduo, começando pela sua saúde, mas ele também vai pedir ajuda para outros profissionais, para o psicólogo, para o neuropsicólogo, para o fonoaudiólogo, para o nutricionista, e assim por diante. A minha frustração decorre do seguinte, como é uma especialidade nova, a gente só tem 10 anos aqui a residência de geriatria está indo para 11 anos agora. Esse aqui é o 11º ano dela. E, primeiro, não encontrou um espaço na graduação ainda, né? Então, embora daqui a 30 anos a maior parte da população vai ser velha, você ainda gasta um tempo enorme da graduação com as subespecialidades e tudo mais, e você não olha para esse macro, esse aspecto global que é o envelhecimento, né? E mesmo, poxa, se todo mundo tivesse uma noção saudável, salutar, mínima, regular, boa de geriatria nas UBSs, você imagina a transformação que isso seria, né? Capacidade de você fazer um diagnóstico de hipotensão ortostática, analisar as medicações que aquele doente usa e tirar medicações ou mudar medicações para proteger ele de hipotensão ortostática ou de quedas e assim por diante, seria fantástico, né? E como é uma especialidade nova, também não encontrou seu espaço no HC, né? Então, assim, nós temos a residência, nós temos os pacientes. É incrível que as pessoas cada vez mais pedem a opinião do geriatra, pedem para a gente acompanhar, para a gente dar o parecer, para a gente fazer interconsulta, para a gente acompanhar o paciente junto, mas a gente não tem o suporte de outras especialidades, né? Por exemplo, a fono, que em relação à disfagia, a reabilitação, fisioterapia, isso a gente não tem no HC ainda. Entendi, professor. Obrigada. Imagina. Professor, a gente tem 2 perguntas aqui no chat também. A primeira é da Vitória Carolina de Faria Macedo, que ela pergunta como funciona o trabalho com a família. Eles compreendem as necessidades reais do idoso? Não. E isso aí é uma outra coisa, sabe? Isso é muito legal. O geriatra, ele tem uma capacidade de diálogo com a família muito privilegiada. Privilegiada não porque seja originalmente, magicamente privilegiada, é um treino isso. A residência de geriatria treina muito a capacidade de conversa com os familiares, né? Para colocá-los, inclusive, em dilemas, para que eles possam refletir melhor para o lugar que eles querem chegar com aquele idoso, né? Então, fazer a família se colocar no lugar dele, isso é uma característica do residente, né, do geriatra, que é muito legal. Essa capacidade de conversar, não dá para você imaginar a atuação em geriatria sem uma capacidade de comunicação muito eficiente, não dá. Então, uma boa parte do treinamento do residente é com isso, é convocar a família, fazer reuniões familiares, explicar para todo mundo, dar a cara para bater, ser exposto a situações difíceis, mas também até mesmo sublimar algumas frustrações para que você consiga ser efetivo, tá? E a gente não tem problema, assim, a gente tem algumas famílias que são um pouco mais difíceis, mas a gente não costuma ter problema, não. Depois de muita conversa, a maior parte dos casos, a compreensão vem logo de início. Algumas poucas famílias podem ser um pouco mais complicadas, mas depois de um tempo,
se estabelece uma relação boa. A segunda pergunta que a gente tem é da Maria Elissan, que ela pergunta o que te fez seguir o caminho da geriatria? Maria, foi uma coisa completamente inusitada, tá? Eu fiz residência de hematologia. Você imagina, é uma especialidade extremamente técnica, né? Acostumado. Eu sabia, no final da minha graduação, que eu queria muito trabalhar com coisas de final de vida, com terminalidade, tudo. Talvez a escolha pela residência de hematologia tenha sido até por isso. Mas eu trabalhava no Hemocentro e, em determinado momento, a professora Sandra Costa, né, que dá aula de sêmio para vocês, ela era chefe do departamento, chefe da disciplina, e ela me convidou para dar aula de sêmio. E eu fui dar aula de sêmio, lá na medicina interna. E só que uma das atribuições que me deram naquela época foi fazer ambulatório de geriatria. A especialidade era nova, não tinha ninguém da área lá, precisava de gente para tocar esse ambulatório que estava começando, e eu fui colocado lá. Acontece também que eu me encantei. Quando a gente termina a graduação, né, e vai para a residência, a gente tem uma fantasia de onipotência, né? O hematologista, super técnico, o cara que vai fazer quimioterapia, que vai tratar do câncer, o cara que vai operar, que vai abrir, vai fechar e vai curar, não sei o quê. E, de repente, lá na geriatria, eu descobri alguns prazeres, né, muito óbvios, como o prazer de tratar diabetes, o prazer de tratar hipertensão arterial, o prazer de pedir para um idoso caminhar no corredor, entendeu? Então foi muito prazeroso essa experiência com a geriatria. Isso aí foi me desvinculando gradativamente da hematologia, ela foi ficando cada vez mais distante. Eu acabei tirando o título de especialista de geriatria e a gente já faz aí 10 anos que está nesse processo. É mais uma especialidade muito legal, muito. E que tem campo ainda, né, de trabalho, porque tudo quanto é mercado de trabalho, de alguma maneira, está saturado. Aqui, se você olhar em Campinas, na cidade de Campinas, uma cidade com 1.200.000 habitantes, eu acho que a cidade tem 8 geriatras. E isso, quando eu comecei a geriatria, a cidade só tinha 3 geriatras. Então, e desses geriatras titulados, eu falo, né? A Amanda, eu, a Cíntia, a Maria Fernanda, e tem mais alguns aí que estão trabalhando. Ok? Bom, me desculpem pelo avançado da hora e as complicações que teve de conexão. Fica tranquilo, professor. Pela internet é assim mesmo, problemas técnicos, tudo certo, mas a aula foi incrível. Queria reforçar o nosso agradecimento de todo mundo e também agradecer a todo mundo que veio hoje, inclusive. Tá bom, eu que agradeço, viu? Foi muito gostoso. A minha intenção é convencer vocês de que a geriatria é uma opção boa. Uhum. Com a aula de hoje,